para avaliar a intensidade das forças dissipativas que agem sobre um veículo de 1000 kg projetado para trafegar no gelo, pesquisadores desligam o motor e deixam o veículo deslizar por uma ladeira de inclinação constante θ em relação à horizontal. Os resultados obtidos, válidos após um certo intervalo de tempo, em 2 desses experimentos são os seguintes. Para θ igual a θ1, o veículo desce com velocidade constante V1. Observe que uma das coisas mais importantes que eu demorei a perceber quando eu fui tentar fazer a primeira vez e tive um pouco de dificuldade, está aqui. Velocidade é constante. Isso aqui vai ajudar pra caramba, principalmente nos itens 04 e 08. Tá? Principalmente no 04, eu diria. Experimento 1. E o 2 é, para θ igual a θ2, o veículo desce também com velocidade constante V2. Experimento 2. O módulo da força dissipativa total, D, na direção contrária ao movimento do veículo é dado por D1 é igual a F1 mais R1, experimento 1, e D2 igual a F2 mais R2 no experimento 2, em que o F1 e F2 são os módulos das forças de atrito cinético. Tá? Então, assim, tem um monte de incógnita essa questão aqui. Tá? Tem que ficar atento. Entre o veículo e a ladeira. O coeficiente de atrito é o mesmo, μ1 igual a μ2 igual a μ, e R1 e R2 são os módulos das forças de arrasto, resistência do ar. Isso aqui que me deu um nó, porque não deu equação de resistência do ar, foi até procurar no formulário que dão no início da prova e não tem. Mas não precisa, vocês vão ver por quê, depois que veio a sacada. Então, R1 e R2 são as forças de resistência do ar sobre o veículo. Além disso, tem ainda P1 e P2, são as potências dissipadas pelas forças cujos módulos são D1 e D2. Então, observe que essa potência não é de todas as forças do sistema, mas só das forças dissipativas, que são atrito e resistência do ar, respectivamente. Com base nessas informações, nos dados obtidos no experimento descrito, sinale que foi correto. Aí ele deu que θ2 é maior que θ1, seno de θ2 é 0,100, cosseno de θ2 é 0,995, seno de θ1 é 0,050, cosseno de θ1 é 0,999, V1 é igual a 20 metros por segundo e V2 é igual a 30 metros por segundo. Aí vem as alternativas, as afirmações. Vamos lá, 0,1. 0,1 fala da força de atrito. Vamos primeiro desenhar aqui, ó. Aqui a ladeira. Vou colocar bem inclinada mesmo, para dar bem ênfase no desenho. Está aqui o veículo, né, de transporte no gelo. Aqui é o θ, que vai ser o θ1 ou θ2. Aqui é um desenho genérico, serve para o 1 e para o 2. E eu vou desenhar as forças aqui, ó. Tem a força peso, devido à ação gravitacional. Para você nunca esquecer de desenhar uma força, o que você faz? Separa em força de campo e força de contato. Força de campo, só se for devido a campo gravitacional ou elétrico ou magnético. Nessa questão não tem eletromagnético, só tem campo gravitacional e a força que ele gera é o peso. Está aqui. Agora, qualquer outra força tem que ser de contato. A única coisa em contato com esse bloco é o quê? As únicas. O plano e, nesse caso, a atmosfera, o ar, porque tem resistência do ar. Então, vai ter o plano. Quando tem plano, tem que pensar sempre na possibilidade de duas forças. A normal que surge quando o plano está comprimindo quando o objeto está comprimindo uma superfície, e está comprimindo a da ladeira, então tem a normal aqui. E o atrito, quando tem atrito, quando tem coeficiente de atrito, que é o caso aqui. Tá? Só que esse FAT ele chamou de Fzinho, então eu vou acompanhar e vou chamar de Fzinho, tá? Para já ir na onda. E o que mais temos aqui? Temos a resistência do ar, tá? Ela vai contra o movimento, que nem quando você pula de paraquedas. Então tem aqui, ele fala que são forças contrárias ao movimento. Tem aqui a resistência do ar. O movimento dele é para cá, então a resistência do ar é contrário. Então a resistência do ar e o Fzinho, que é o FAT, estão as forças dissipativas, que ele fala, ó, F mais R. Tá? E quem está fazendo empurrando aí para baixo, o peso, mais especificamente, o Px, né? Porque aqui eu decomponho Py e Px, tá certo? Então, essa força de atrito, vamos lembrar aqui a equação, bem que essas equações tem todo no formulário mesmo, né? Mas vamos lembrar aqui, você nem ficar toda hora tendo que olhar o formulário e procurando, né? Porque lá só tem a relação, né? Se você estiver na ponta da língua, vai mais rápido. A força de atrito, Fat, Mi vezes normal. Né? Ainda mais que é a cinética, né? Então, é o Mi cinético. Por quê? Se fosse a estática, o Mi normal daria só o Fat estático máximo limite, mas aqui não tem esse problema, já está sempre em movimento nessa questão.
Então, para comparar F1 com F2, eu tenho que fazer isso aqui, ó. O F1 é o μ, que é igual para os dois, vezes a normal em 1. Só que normal, aqui 0,1 também. A normal, se você pode ver, ela é anulada pelo PY. Uma coisa muito interessante nessa questão, como a velocidade é constante, a resultante tem que dar zero. Essa era a grande sacada, para você não ter que ficar atrás de equação de resistência do ar. A gente vai falar sobre isso já já, na 8.0408, 04 somente. Então aqui, ó, a normal é anulada pelo PY, então eles têm a mesma intensidade. Então a normal é igual ao PY. Mas espera aí, PY é uma componente do peso. Então ele é P seno ou P cosseno. PY é qual, gente? Se o ângulo é esse aqui, entre a horizontal e o plano, então ele é reproduzido aqui, ó. Por quê? Porque tem um teorema da geometria plana que fala que se eu tenho um ângulo formado por dois segmentos de reta e pego, num certo ponto, um segmento de reta que é perpendicular a um dos segmentos já do outro ângulo e o outro segmento também perpendicular, pego dois segmentos perpendiculares aos segmentos que originaram o ângulo original, tá aqui, dá o mesmo ângulo. Então, ó, o PY é perpendicular ao plano e o P é perpendicular ao plano inclinado e o P é perpendicular ao plano horizontal. Então, se o θ está entre o plano inclinado e o plano horizontal, ele também está entre o P e o PY, que são perpendiculares ao plano inclinado e ao plano horizontal. Pensa nisso, porque esse jeito você não fica decorando. Muita gente decora, PX é P seno, PY é P cosseno. Só serve esse decoreba se o ângulo for esse aqui. Tem várias questões em que o ângulo não é sempre o ângulo do plano inclinado com horizontal. Não são muitas, mas é uma quantidade que pode fazer tirar sua vaga se for um curso concorrido. Então vale a pena ver isso. Então é o PY. Observe que o PY está adjacente ao ângulo. Então se ele está adjacente é o cosseno. Lembra? Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Assim você não erra. Aí vai ficar P cosseno θ. Então, o F1 é μ vezes P vezes cosseno de θ1. O μ e o P é igual para os dois casos. Fazer analogia para o F2, vai ser o mesmo μ, o P vezes o cosseno de θ2. Então, quem tiver o maior cosseno vai ter a maior força, porque o μ e o P é igual para os dois. Quem tiver o maior cosseno de θ tem a maior força de atrito. Quem tem maior cosseno? θ2 é 0,995, θ1 é 0,999, então θ1 ganhou por um pouquinho. Então o F1 é maior, porque o cosseno de θ1 é maior. Então eu posso falar que o F1 é maior que o F2, porque o cosseno é maior. E aqui está dizendo que o F1 é menor que o F2. Então, está equivocado. Vamos para 0,2. R1 é maior que R2. R1 maior que R2. Agora que você... essa aqui já pega, né? Como que eu vou saber se R1 é maior que R2? Cadê? O R1, até eu já... o que eu fiz aqui? Isso. O R, uma coisa que você pode olhar sobre o R é que ele é proporcional à velocidade. Tá? Isso você tem que saber. Quanto maior é a velocidade, maior é a resistência do ar. Na verdade, é proporcional ao formato e à velocidade. Isso que eu vou usar. Vou colocar aqui, ó. A força de resistência do ar é diretamente relacionada ao formato, se é mais aerodinâmico ou menos, do objeto, e a sua velocidade. Como o objeto é o mesmo veículo em dois tipos de inclinação diferentes, então o formato vai ser igual para os dois. Então, quem vai dizer quem está com maior resistência do ar é quem tiver com maior velocidade. Como o V2 é 30, que é maior que o V1, que é 20, eu posso falar que a resistência do ar em 2 vai ser maior que a resistência do ar em 1. Simples assim. R2 é maior que R1, e aqui fala que R1 que é maior que R2, então também está equivocada. Agora é a parte mais sensacional, porque essa parte eu quebrei a cabeça. Mas depois sai, é só você ir sem atacar diretamente, como eu falo, porta dos fundos, você dá a volta, em vez de atacar diretamente o problema, você vai pelas consequências dele. Então aqui, ó, é D2 e D1. Quem que é D2 e D1? É a resultante, soma das forças F e R, ó, D1, F1, R mais R1.
E aí, se você não sabe exatamente a equação, porque a equação da resistência do ar depende do formato do objeto, ela não é fixa. Não é que nem força resultante igual a massa e aceleração, não. A resistência geralmente é dado pelo coeficiente, tem um coeficiente, esqueci o nome agora, tem uma densidade, tem um ρ também. Aí às vezes é v quadrado, normalmente é v quadrado, é o quadrado da velocidade, às vezes não é. Então ela depende muito da aerodinâmica, de vários fatores. E não foi dada nenhuma equação para você usar como base no formulário. Como que você faz para fazer o valor comparar agora? Porque agora ele não está falando que é maior ou menor. Ele está falando que é igual a 2 vezes. Ele deu um valor mais preciso, uma relação mais precisa. Tá. A grande sacada é a velocidade ser constante. Como assim, professor? Se a velocidade é constante, então a resultante se o v aqui, ó, descendo a ladeira é constante, a resultante aqui nessa linha paralela ao plano tem que dar zero, porque a resultante tem que dar zero, porque se tem resultante teria aceleração. Mas o veículo está escorregando sem aceleração, está com velocidade constante. Portanto, eu posso falar que nos dois casos, o R mais o F que estão apontando ladeira acima, tem que ser anulados por quem? Pelo Px. Se o R mais o F é o D, então eu posso falar que o D é igual ao Px. Essa é a grande sacada. Então, para comparar os Ds, eu comparo os Px. Como que eu faço para comparar? Né? Como que eu sei o que é comparar? Está dando D2 em função de D1, está dizendo que é 2 vezes o D1. Ele não quer o valor de cada um exatamente, só quer uma relação. Então você faz D2 dividido por D1, que é o mesmo que px2 dividido por px1. Então, D2 dividido por D1. Px é o quê? Vamos ver lá o desenho? O px está aqui. Se eu projetar ele para cá, ele vira o cateto oposto ao θ, né? Aqui está o 90. Então, é o seno. Cateto oposto lembra a equação do seno. Então, é P seno de θ1, não, aqui é 2, dividido por P seno de θ1. Ah, professor, podia ter colocado D1 sobre D2 e aqui P seno de θ1 por P seno de θ2? Podia, vai dar o mesmo resultado. Vamos continuar lá em cima. D2 sobre D1. Vou cortar já o P, ó, que o peso é o mesmo veículo nos dois casos, é o mesmo. Seno de θ2 dividido por seno de θ1. Seno de θ2, cadê? 0,1. Vou colocar 0,10. Por quê? Porque o seno de θ1 é 0,05 ou 0,050. Cuidado para não achar que é 0,5. Espera aí, então o seno de θ2, que é 0,100, é o dobro do seno de θ1, que é 0,050. O 0,10 é 0,5. Então aqui, ó, simplificando, fica 2 e 1. Multiplica cruzado e voilá. D2 é igual a 2 vezes D1. Então você tinha que fazer pelo P de x, que não dá para achar o valor exato do R, nem com parâmetros, porque você não tem a relação deles. Mas eles têm que ser igual ao px, só posso falar isso porque a velocidade é constante. Então, você viu como era importante? Tá? Tinha um monte de informação, isso é constante para mim, salva a pátria aí. D2 é igual a 2D1, foi exatamente o que eu achei, não foi? Então a 0,4 está correta. Agora o P2 e o P3 são as potências dissipadas. Potência, gente. Deu 0,8. Potência é energia sobre tempo, né? Só que tem outra maneira de calcular a potência. Potência instantânea. Ah, mas posso a potência instantânea? Posso, ela é sempre a mesma. Por quê? Potência instantânea é F vezes V. Não sei se vocês lembram disso. Potência instantânea é F vezes V. Ele usa a ideia de que aqui é trabalho, né? Força de deslocamento e faz aqui para 1 segundo pelo tempo. Deslocamento pelo tempo é V. Que vai dar a potência naquele instante. Só que como a velocidade é sempre a mesma, nessa questão, a potência é sempre a mesma. Né? Então, eu já tenho a relação. Como é essa força aqui é quem? Então, vou ter aqui, ó, P1 sobre P2. Vou colocar P2 sobre P1, que fica já o P2 em cima, já que o P2 está isolado aqui à esquerda. Vamos colocar P2 sobre P1. Pode colocar P1 sobre P2, que aqui já é um truque para já sair o P2 isoladinho aqui à esquerda. Vai ser F, só que ele quer a potência não de todas as forças, mas sim a potência pelas forças cujos módulos são D1 e D2, são a potência das forças dissipativas. Ele quer quanto de energia as forças dissipativas estão tirando por unidade de tempo, quer dizer, a relação entre elas, né, nos dois casos.
Então, aqui vai ser o D2 vezes o V2. E aqui vai ser o D1, que é a força dissipativa, vezes o V1. Então, vai ficar P2 sobre P1. Quem que é o D2? Eu sei que é 2D1, então substitui 2D1. Quem que é o V2? V2 é 30, V1 é 20. Então, aqui é 30. D1 eu deixo D1 e V1 eu ponho 20. Aí vai cortar D1 com D1, vai cortar 10 de 10 por 10 em cima e embaixo, vai cortar esse 2 com esse 2. Só sobrou quem? O 3. Né? Aqui sobrou 1. Então, eu vou ter que P2 vezes 1 é igual a 3 vezes P1. Louco, né? P2 é igual a 3 vezes P1. Correto. E a 16 não tem que fazer conta. Nos dois experimentos descritos, a energia total é igual a T mais U. Só não gostei de não ter falado o que era o U em nenhum lugar do texto, né? Mas é cinética, então essa aqui é a potencial. Nos dois experimentos descritos, a energia total é igual a T mais U. Tá? Energia total, independente se o sistema é conservativo ou não, o sistema não é conservativo porque está sendo dissipada energia. Tá? Ela é a cinética mais a potencial. Então, nos dois experimentos, a energia total é T mais U. Tá, é calculado por T mais U. Do veículo, mas diminui com o tempo. Mas a energia cinética permanece constante. Sim. Ó, por que eu sei que a energia cinética permanece constante? Porque a velocidade em cada experimento é constante. E a energia cinética é dada por mv² sobre 2. Se a massa do veículo não se altera e se a velocidade não se altera durante cada um dos experimentos, é porque em cada um dos experimentos a energia cinética é constante. Porém, ele está de ladeira abaixo. Se ele está ladeira abaixo, é porque o T, a T não, o T é a cinética, né? O U, que é a energia potencial, que depende da altura, né? É mgh, está caindo. Então, se a energia é sempre T mais U, e eu sei que o T não está mexendo e o U está caindo, o que acontece com o E? Está caindo, né? Se é sempre 2 mais um valor, e esse valor está, por exemplo, se é sempre 2 mais um valor, e está caindo 5, 4, 3, o valor total vai caindo, né? Vai ficar 7, 6, 5, porque não importa que o 2 mantenha, o U está caindo porque ele está ladeira abaixo, está perdendo altura. Então, sim, a energia total nos dois tempos vai diminuindo. Por quê? Está sendo dissipada, e eu posso garantir isso porque a cinética se mantém constante e o U está diminuindo. Então a energia total está sendo perdida, está diminuindo o valor absoluto porque está sendo dissipada. Beleza? Mas de qualquer maneira, entenda que sistema conservativo e não conservativo, a energia mecânica, que é o E aí, é o T mais o U, é a energia cinética mais a potencial. Tá? O que acontece em um conservativo é que a energia mecânica, sempre, o E fica sempre igual. E nesse caso, como não é conservativo, o E está diminuindo, porque está sendo dissipado. E você pode observar isso porque o T mantém e o U diminui. Então, esse aqui está correto. Nos dois experimentos, a energia total é T mais U, do veículo diminui com o tempo, mas a energia cinética permanece constante. Sim, porque a velocidade é constante. 16 com 4, 20, com 8, 28.